falei o seguinte, ó, pode levar. Se você votar na direita, você pensa no país. Se você votar na esquerda, você vai virar Venezuela. É tão competitiva a nossa empresa que um petista não aguenta trabalhar com a gente, ele sai de graça, entendeu? Porque tem que trabalhar muito. Esse cara que vocês estão vendo aí é o Luciano Heng, vulgo velho da Havan. Vocês sabiam que o Luciano Heng mentiu para vocês quando ele disse que o PT quebrou o Brasil e que o pior período da economia desse país foi quando a esquerda esteve no país? Porque se o país foi quebrado na mão da esquerda, alguma coisa super especial aconteceu com a rede Havan, que deixou de ter meia dúzia de lojazinhas no interior do sul do país e passou a ter mais de 100 lojas em todo o Brasil no último ano do governo da Dilma. É sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Lembrando para você que se você gostar desse vídeo, eu queria pedir que você deixasse like ou dislike, porque isso ajuda a impulsionar o vídeo dentro da plataforma do YouTube. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo ainda mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas bancárias que vocês podem estar fazendo colaboração para ajudar a manter esse canal funcionando. Lembrando também que se vocês quiserem adquirir as camisas Se a Veste Não, Cabeça Vazia Oficina para Bolsonaro e tantas outras camisas aqui do canal, primeiro link da descrição, a loja do historiador, vocês podem estar adquirindo essa e outras camisas e ajudar a manter esse canal, porque como vocês têm percebido, o YouTube tem reduzido o alcance dos canais que falam sobre política e tem reduzido também a monetização. Eles têm limitado a monetização, às vezes por 3, 4 dias, e isso prejudica a rentabilidade do canal para que a gente possa pagar internet, água, luz, despesas básicas. Como vocês podem perceber, nem eu, nem o Henry, nem ninguém aqui da Resistência ficou rico produzindo vídeo para o YouTube, porque esse não é o nosso objetivo, a gente está aqui por um objetivo maior. Pois bem, mas hoje eu estou aqui para falar sobre ele, né, o velho da Havan, o Luciano Heng, que muita gente nem sabia quem era, o cara que apareceu da noite pro dia em TV, rádio, jornal, internet, apoiando o Bolsonaro, e um monte de gente não sabia quem era o Luciano Heng, inclusive eu não sabia quem era o vulgo velho da Havan. E aí eu fui fazer uma pesquisa, como eu já tinha falado para vocês, eu pesquisei algumas coisas relacionadas ao Luciano Heng, velho da Havan, e eu vou mostrar que ele não só está mentindo, como a própria empresa dele é a prova de que o crescimento econômico do Brasil nos governos de esquerda favoreceram também o crescimento do empresariado no Brasil. Vamos falar um pouco sobre o velho da Havan, que vocês não sabiam quem era. Eu fiz uma pesquisa aqui, anotei aqui no meu tablet algumas coisas, vou olhar para aqui, que é para passar para vocês as informações corretas. Está aqui, ó. O velho da Havan está mentindo. Você deve ver com frequência o velho da Havan, né, o Luciano Heng, mentindo, dizendo que a esquerda quebrou o Brasil, que o pior período da economia desse país foi na mão da esquerda, que os empresários sofreram, mas parece que com a empresa do Luciano Heng aconteceu uma exceção, porque foi justamente nos períodos do governo Lula e Dilma que a Havan deixou de ser uma empresa local, praticamente, que existia lá na região de Santa Catarina e Paraná, e até o último ano do governo Dilma alcançou a marca de mais de 100 lojas espalhadas por todo o Brasil. Você sabe quem é Luciano Heng? Como eu já perguntei no início do vídeo, provavelmente não. Então vamos dar uma pequena biografia para vocês do Lex Luthor brasileiro, o velho da Havan. Luciano Heng nasceu na cidade catarinense de Brusque na década de 60 e é cofundador da Havan, que é atualmente considerada uma das maiores redes de lojas de departamentos do Brasil. Tem, segundo fontes e a revista Forbes, uma fortuna estimada de 2,2 bilhões de dólares e é considerado, inclusive, pela mesma revista Forbes como o 11º homem mais rico do Brasil. Ele é tecnólogo em processamento de dados também e iniciou a carreira política ainda na universidade, quando ocupou cargos, digamos assim, no corpo estudantil da escola por cerca de 3 anos. Ele começou a aparecer na mídia, mas especificamente em 2016, porque na onda daquelas fake news de que o filho do Lula era dono da Oi, era dono da Band, era dono da Friboi, era dono da Estação Espacial, tinha 958 Ferraris, também foi citado que as lojas Havan teoricamente pertenceriam ao Lula e à Dilma, e ele veio a público para dizer que não, que a loja da Havan não era da Dilma e não era do Lula, que as lojas Havans
eram dele, eram de vocês, eram da família, era do Brasil, né? Mais ou menos esse o bordão do velho da Havan, que aproveitou aí essa fake news envolvendo o Lula e a Dilma para ascender politicamente e marqueteiramente também, não só a sua imagem, como a imagem também da sua própria empresa. Quando a Havan foi fundada? A Havan foi fundada na década de 80, quando Luciano Heng e o sócio dele, o Vanderlei de Limas, perceberam que a região de Santa Catarina tinha virado um polo de comércio têxtil. Então eles decidiram investir nesse segmento, começaram a vender tecido também, coisas relacionadas ao mercado têxtil, e expandiram o seu negócio a partir da década de 90, quando o Collor abriu, né, o mercado internacional para que o Brasil pudesse importar mercadorias estrangeiras. O Luciano Heng disse que o nome da loja, né, Havan, é a junção do nome dele, né, Heng, A, com H-A-H-A-N, e Van de Vanderlei de Limas, que é o seu sócio. As lojas Havan hoje no Brasil contam com mais de 120 unidades em todo o país e está em pleno processo de expansão. Abriu lojas recentemente na Bahia, né, na região de Conquista, se eu não me engano em Camaçari também, e já anunciou que vai abrir uma loja na minha cidade natal também, lá em Itabuna. Mas vamos passar um pouco mais para vocês sobre como é que foi o crescimento da Havan durante o período do governo petista, que quebrou as empresas do Brasil, menos a Havan. Vamos entender aqui, ó. O Luciano Heng critica o governo do PT, mas antes do governo petista, ele tinha meia dúzia de lojas na região de Santa Catarina e Paraná. E só no último ano do governo Dilma, ele já possuía mais de 100 lojas em todo o Brasil. Aí fica a grande pergunta: como isso é possível em um governo que só atrapalhou a economia, que quebrou o país e que destruiu o empresariado? Vamos voltar para cá. No ano de 2011, a Havan inaugurou cerca de 15 lojas. No ano de 2012, ela alcançou o número de 50 lojas. E em 2013, ela começou a expansão para outras regiões fora do eixo do sul do país. E só em 2014, no auge da crise do PT, vamos lembrar isso aí, e da crise econômica do Brasil também, segundo ele inaugurou 24 mega lojas em Rondônia, Minas Gerais e Pará. O faturamento de 2018 foi o dobro do faturamento de 2017. Em 2017 eles faturaram cerca de 4 bilhões de reais e o faturamento de 2018 girou em torno de 7,8 bilhões de reais. E para esse ano agora de 2019, a expectativa de faturamento da Havan é que a Havan ultrapasse os 11 bilhões de reais, segundo o Milton Heng, né, que é primo do Luciano Heng, o vulgo velho da Havan. E o Luciano Heng, no ano de 2018, se meteu em algumas polêmicas por conta do seu apoio a Bolsonaro. Dentre elas, abrindo abertamente seu apoio a Bolsonaro, o seu nome foi cogitado para ser vice-candidato a presidente, mas não se consolidou. E ele teve alguns problemas com a justiça eleitoral, né? A primeira é que ele foi multado em cerca de 10 mil reais por impulsionar publicações que promoviam a campanha de Bolsonaro. E um levantamento feito também pela Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo descobriu que a Havan está entre as empresas que mais impulsionavam conteúdos contra o PT na internet. Mas a vida do Luciano Heng não foi somente polêmica com relação ao governo, não. Vamos falar um pouco sobre os problemas dele com impostos. O cara que defende a reforma da Previdência, que o Brasil está quebrado, que isso, que aquilo. Ele teve alguns problemas na justiça. Eu vou ler tudo isso aqui. A Folha de São Paulo, que foi uma das fontes que eu utilizei para fazer essa pesquisa, não só a Folha, eu vou deixar os outros sites aqui na descrição também, que eu utilizei para fazer essa pesquisa aqui. Eles dizem que alguns processos foram condenados em primeira e segunda instância, alguns caducaram, outros ele fez acordo para não ser condenado em terceira instância, né, que seria o trânsito em julgado, mas ele nega vários desses processos, inclusive diz que alguns os processos foram cancelados, negados ou ele foi absolvido, mas eu vou ler tudo aqui, ó. Em 1999 ele foi autuado pela Receita Federal em cerca de 117 milhões de reais e mais 10 milhões de reais pelo INSS. Uma das maiores autuações de impostos da época. E ele reconheceu parte dessa dívida, ao menos, e fez o parcelamento chamado refis, né? Só que em 2004 a Procuradoria do Estado dele questionou o valor e fez um novo cálculo, recalculou quanto é que ficaria o valor da dívida, que era de cerca de 117 milhões, mais a multa do INSS, e atualizado com o refis, o valor ficaria em cerca de 128 milhões de reais, e ele conseguiria pagar essa dívida
em aproximadamente pouco tempo, 115 anos. Em 2004 também o Ministério Público Federal propôs ação contra 14 pessoas. Dentre essas pessoas estavam Luciano Heng, que foram indiciados e acusados por cometerem crimes de fraudes fiscais, falsificação, formação de quadrilha. Como eu já disse para vocês aqui no vídeo, ele nega as acusações e diz que alguns processos foram anulados e outros ele foi absolvido. A Folha apurou que em 2013 ele tentou, sem sucesso, retirar do Google pesquisas que associassem o nome dele a Luciano Heng preso, Luciano Heng processo, Luciano Heng imposto, Luciano Heng INSS. Só que ele não conseguiu tirar isso da internet. Ele também respondeu um processo por evasão de divisas e foi acusado pelo Ministério Público Federal de Santa Catarina de usar contas de laranja para remeter, para tirar daqui do Brasil para fora cerca de 500 mil reais sem recolher o imposto devido. Esse é o patriota que está aí com o Bolsonaro. A decisão de condenação se confirmou nas duas instâncias e o primo dele foi considerado laranja dele. Porém, a condenação em segunda instância prescreveu e ele ficou em liberdade. Então, o Luciano Heng, que defende tanto a prisão em segunda instância, tem alguns julgamentos condenados em segunda instância. Ele também teve alguns problemas com o funcionário, especialmente no final da década de 90 e também no ano de 2018. Na Justiça do Trabalho, ele foi ameaçado de pagar uma multa de 500 mil reais se pressionasse seus funcionários a votar no Bolsonaro. Como a gente já viu, ele fez um vídeo dizendo que se não votasse no Bolsonaro, ele poderia fechar a empresa, as pessoas poderiam não ter emprego. Vocês viram. No ano de 2018, próximo ao período eleitoral, ele se meteu em uma grande polêmica ao tentar persuadir seus funcionários a votarem no então candidato Jair Messias Bolsonaro, sob a justificativa de que se Bolsonaro não ganhasse ou a esquerda voltasse ao poder, ele não garantiria que a Havan continuaria crescendo ou que a Havan continuaria existindo e que teria dificuldade para manter o emprego dos funcionários. E ainda na década de 90, como eu falei que ele teve um problema lá também, ele foi condenado por pagar salários e remunerações aos funcionários por fora, ou seja, ele declarava o INSS, por isso que ele quer a reforma da Previdência, que o funcionário recebia, por exemplo, R$250 de salário, quando na verdade o funcionário recebia 600, só que ele não recolhia o imposto para pagar a Previdência Social. E assim como o Lula foi condenado, como eu já falei para vocês, em primeira e segunda instância, já que ele faz questão de citar isso, que o Lula é um bandido, foi condenado em duas instâncias, ele também foi condenado nas duas instâncias e para que o julgamento não fosse dado como trânsito e julgado na terceira instância, ele aceitou fazer um acordo e parcelou a dívida trabalhista com os seus funcionários. Além do mais, é atribuído também ao Luciano Heng cerca de 50 empréstimos feitos pelo BNDES. Ou seja, o que eu acabei de apresentar para vocês aqui agora foi só mais um caso de hipocrisia envolvendo os empresários brasileiros, envolvendo também a alta burguesia brasileira, envolvendo os ricos e famosos desse país, que querem pagar de honestos, que querem pagar de bons samaritanos, mas na verdade são um bando de canalha que estão, desculpa o termo que eu vou usar, cagando e andando para a população brasileira no geral. Então, para você que não conhecia essa pessoa que eu acabei de lhe apresentar, o nome dela não é Jennifer, tá? O nome dela é Luciano Heng, vulgo velho da Havan. Eu queria pedir a vocês também agora que compartilhassem esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, para que possam saber e pesquisar também essas informações. Eu vou deixar o link dos sites que eu utilizei para pesquisa aqui na descrição e queria que vocês consultassem também e deixassem a opinião de vocês aqui, se vocês sabiam disso, se não sabiam, se concordam com a decisão da justiça contra ou a favor ao véu da Havan. E queria lembrar vocês aqui também que o próprio Luciano Heng nega tudo isso. Ele diz que alguns desses processos já prescreveram, outros não procedem, outros foram anulados. Enfim, fica aí agora aberto o espaço para o contraditório, para ele vir aqui e provar que realmente a Folha e os outros portais que eu pesquisei aqui estão mentindo, tá bom? Queria pedir a você também que se você não é membro do nosso canal, aqui embaixo, você pode se tornar membro desse canal por apenas R$ 7,99 e vai ajudar a eu manter essas pesquisas, esses conteúdos para vocês com mais frequência, tá bom? Queria lembrar você também, como eu sempre digo no final, que se você gostou do vídeo, tô até repetindo, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo o vídeo porque eu já fui!